Tivemos aí talvez a grande polêmica do final de semana. Foi o quê? Alguém no chat quer matar? Time brasileiro, qual que foi a maior treta do final de semana? Declaração polêmica, o que rolou aí pra gente? Flamengo, o quê? Pedro no Flamengo, o nosso mano Duarte matou. E aí agora todo mundo tá vindo, mas o Pedro foi o mais rápido. Cara, vamos ouvir, acho que todo mundo já ouviu, mas vamos ouvir de novo o Felipe Luiz com classe, meio que, mano, arrebentando com o Pedro. É meio que isso. Tipo assim, eu nunca vi isso na minha vida, tá ligado? Eu nunca tinha visto nos meus 25 anos de idade, e é claro que eu, tipo assim, eu tenho 25, não tenho 70, mas pelo menos nos meus 25 anos de vida, eu nunca vi um técnico publicamente detonando tanto um jogador. E ainda mais com essa classe, tá ligado? Ele é justo, tá ligado? Me parece ser justo, me parece sensato aqui, mas não deixa de fazer todas as críticas necessárias. Felipe Luiz na voz. Perguntar. Deixa eu aumentar aqui. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu. Ele nem sequer aumenta a voz, ele é classudo, pior que ele é da hora, velho. Eu gosto desse maluco. Para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O Pedro, basicamente, o áudio tá baixo. Eu até aumentei aqui, não sei se vocês repararam, que eu até aumentei. É porque ele tá falando baixo mesmo e o vídeo tá baixo. Tá vendo? Enfim. Mas dá pra ouvir. É isso. E o Felipe Luiz está falando baixo. Ele está falando completamente normal. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que... Mano, o bicho tá treinando tanto na preguiça, tá ligado? O Pedro tava tanto no migué que ele decidiu cortar o cara, tá ligado? Tirar ele pra não correr o risco de contaminar mais gente. Imagina o nível da preguiça que o Pedro tá. Ele recapacite, que ele pense, peça desculpa pros companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele. Primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão. Cara, de verdade, imagina você tomar uma mijada dessa aqui, tá ligado? Imagina, tipo, o Pedro, a família do Pedro vendo isso aqui. Mano, todo mundo viu isso, todo mundo ouviu falar disso, tá ligado? Imagina você tomar essa mijada. E o pior é que, ao que parece, o Felipe tá certo, então nem tem muito como reclamar, tá ligado? Tipo, uma mijada com classe, exatamente, com classe ainda, tá ligado? Pô, viado, nossa, ficou fudido, tá ligado? Nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo. Não acabou, não. Vai piorar. Tem que querer. Tem que partir. Tem que querer. Pedro tem que querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas... temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo. O último em absolutamente tudo, não só de acordo com os olhos dele, porque você pode se enganar, mas GPS, tá ligado? O último em tudo. Assim, humilhado com classe, exatamente, humilhado com classe. E aí é foda porque, igual eu falei, mano, se é número de GPS, tu vai fazer o quê? Tu vai brigar contra o número? Tá ligado? O que você faz? Tipo assim... O Felipe Luiz não tá chamando ele de cuzão aqui não, tá ligado? Que aí você responde, não é. Falando, mano, basicamente você tá treinando mal, você é o último, tá ligado? E aí você faz o quê? Tipo assim, é aceitar, tá ligado? É baixar a cabeça e falar, pô, foi mal,
É isso, é o quê? E daqui a pouco, o Pedro já respondeu, tá ligado? Não em vídeo e tal, ele soltou uma nota, porque jogador é peidão, mas a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas enfim, deixa terminar aqui a pancada. Essa semana. Vamos ver. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas O Arrascaeta em mim? Não, eu não tenho nada a ver com isso não, tá ligado? E ele tem que A culpa é querer. dele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Cara, isso aqui é muito foda, mano. Isso aqui, tipo assim, mano, é basicamente o Felipe reconhecendo o seguinte, cara, eu nem tenho dinheiro pra comprar outro. Tipo assim, eu reconheço que eu preciso de você. Eu reconheço que você faz 30 gols no ano, tá ligado? A gente precisa de você. Mas, pô, tu tá de sacanagem, viado. Tipo assim, tu tá de migué, como é que eu faço? Tá ligado? Como é que eu faço? Assim, é realmente, tipo, é um tapa com luva, tá ligado? É com classe mesmo o bagulho. Tipo assim, mano, eu estou reconhecendo, você é muito bom, você mete 30 gols no ano, mas, pô, se você ficar de sacanagem, não tem como. Você não tá acima do clube. Isso é muito foda, isso é muito foda. Me ajuda a te ajudar, é tipo isso. Quem quer rir tem que fazer rir, é basicamente isso aí. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e Quiser, Felipe. voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Enfim, tá aí, tá aí. Cara, pra quem não tinha visto, que eu acho difícil, esse bagulho rodou, mas pra quem não tinha visto, viu agora. Pra quem já tinha visto, assim como eu assisti isso aqui umas 3 vezes, 4 vezes. Eu vi mais uma vez a quarta, quinta, tá ligado? Enfim, eu nunca tinha visto um técnico detonar com tanta classe e provavelmente com razão um jogador igual o Felipe Luiz fez com o Pedro. Assim, isso aqui é histórico, tá ligado? Eu não lembro de ver isso. Eu já vi técnico rival falar mal de jogador. Sei lá, eu lembro até daquela vez do René Simões falando do Neymar, que, estamos criando um monstro e tal, uma parada assim, que aí é até um tom um pouco acima, mas é porque é rival e tal. Tipo assim, o técnico falar do próprio jogador dessa maneira, com essa classe, tá ligado? E aparentemente estando certo, eu nunca tinha visto. E aí, cara, é aquilo. Isso não quer dizer que, por ter classe, automaticamente o Felipe Luiz é um bom técnico. Uma coisa não tá diretamente ligada à outra, tá ligado? Não tá. Mas que seria bom, que eu acho que todo mundo gostaria de ter um técnico que sabe falar desse jeito no seu próprio time, acho que todo mundo gostaria. Tá ligado? Se alguém vai... Eu vou ler a nota do Pedro, tá? A gente vai ver aqui. Mas, porra, se tem alguém de sacanagem no Vasco e o Diniz dá as caras pra falar dessa forma aqui, eu vou bater palma. Tipo assim, é isso. Tipo, deixa claro qual que é o problema. Porque senão também, a galera que tá vendo de fora, você fica naquela, pô, por que o Pedro não tá jogando? Pô, o pessoal tá de sacanagem com o Pedro e daqui a pouco começa a ficar com dó do Pedro. Tá ligado? Sendo que o Pedro que, tipo assim, o time tá lá pagando, sei lá, 2 milhões de salário pra ele e ele que tá de sacanagem. É ele que é o errado. Sacou? É a cara do Diniz. O pior que é, porque o Diniz com isso aí é bom. Eu não sei se ele tem esse refino todo da fala e tal, mas o Diniz, ele é metido a psicólogo e tal. Metido não, né? Ele é formado? Ou só cursou? Não sei, mas enfim. Com classe, o Felipe Luiz falou isso. Aí tivemos a resposta do Pedro, deixa eu achar ela aqui. Cara, não é vídeo, é só texto, é um texto até bem grande. E aí eu posso colocar aqui, quem quiser ler comigo, lê. Quem quiser só ouvir a minha bela voz narrando, acompanhe comigo. Resposta do Pedro. O que o Pedro respondeu, chat? Pra quem não viu, uma vez esclarecido internamente, ou seja, rapaziada, já conversei com os jogadores, tá? Eu tô vindo aqui postar nota em público, porque antes de fazer isso aqui, eu já resolvi pessoalmente. Show de bola. Uma vez esclarecido internamente, vem a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. Basicamente é o seguinte, rapaziada, eu sei que vocês querem que eu fale da fofoca, cá estou eu para isso. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Aqui eu acho que ele não tá falando do Felipe Luiz, tá? Ele tá falando dos cabeças do Flamengo. Eu acho que ele tá falando da diretoria, eu acho. Se tiver flamenguista, é do Boto? Especificamente do Boto? Não sei. Se alguém do chat é do Boto em específico, se for, show de bola. Tá aqui. Aí é com chat. Enfim. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes, campeão da Libertadores, por exemplo, e um lugar na história. Esperava mais respeito.
Cara, a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, tá ligado? Eu não sei se, tipo assim, os caras realmente estavam tirando ele pra merda. Mas treinar mal não é resposta pra isso. Se for o caso, você tá incomodado, você chega e fala, então me vende. Ou então, tipo assim, qual é que é? Todo mundo começa a meter migué, tá ligado? Pô, tu chega lá igual homem e resolve o BO. Eu acho que é a postura ideal. Mas enfim, agora começo a falar sobre o Felipe Luiz. Evidentemente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Então até aqui ele fala, pô, eu entendo o Felipe Luiz que me tirou do jogo. Beleza. Agora, a explicação para não estar relacionado era simples e clara. Tô treinando mal, né? Só que, mas a maneira que foi exposta, o jeito que o Felipe Luiz falou, as palavras que ele escolheu, basicamente isso, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Cara, difícil concordar com o Pedro. Acima do tom? Não foi acima do tom. Desrespeitoso? Cara, não foi desrespeitoso. Não foi desrespeitoso. Tá pedindo pra sair, ele tá perdido. Não é nem que ele tá pedindo pra sair, ele tá perdido. Tipo assim, pô, foi acima do tom. Não foi. Não foi. Não foi. Pô, não foi. Pelo menos não parece. Foi ao contrário, tá ligado? Exatamente. E desrespeitosa. Pô, aonde exatamente? Basicamente, o que o Felipe Luiz fala é, cara, treinando desse jeito, impossível você jogar. Pô, você tá de brincadeira comigo. Pô, reconheço aí que você mete 30 gols no ano, mas, pô, né, me ajuda. E o Felipe Luiz não falou desse jeito que eu falei. Se ele tivesse falado assim, seria mais, sabe, no foda-se. Não, ele falou de forma polida, tá ligado? Eu falei aqui, mas de qualquer jeito. Ele falou de forma, né, bonitinha a coisa e tal. Enfim, aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Então, né, segundo o próprio Pedro, pô, com os jogadores ele já se resolveu. É aquilo, a gente não sabe até que ponto que dá pra acreditar, né? Mas tudo bem. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. E é isso aí. Teoricamente assim termina a treta. Agora a gente fica sem saber, o Pedro vai sair do Flamengo? Essa parada, tipo assim, vai gerar um clima que realmente não tem como se sustentar? Vai ser banco do Flaco Lopes no Palmeiras? Cara, assim, tomara... Não, pra mim, se ele quiser sair, show de bola, tá ligado? Eu acho o Pedro um monstro de atacante. Agora, teve uma parada que me chamou muita atenção. O João Gomes, ex-Flamengo, meio-campista, fez questão de postar logo depois da coletiva do Felipe Luiz um versículo bíblico que fala mais ou menos que você conhece uma árvore pelos frutos. O que eu entendo disso? Eu posso estar enganado, mas o que eu entendo disso? Pô, agora que vocês estão conhecendo Pedro, meio que isso. Tipo assim, ó o Pedro aí, ó, que paga, sei lá, de crente, de tudo isso, aquilo lá e tal, mas aí estão os frutos, os reais feitos do Pedro. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive. Eu não sei se eu tô certo. Porque é aquilo, cara, não, mas talvez ele nem tava falando do Pedro. Pode ser. Pode ser. É falso? Não, peraí, que agora eu tenho que... Não, pior que ele já pode ter excluído essa parada. Mas eu acho que era verificado o bagulho. Eu acho que era verificado Não, aqui, ó. Ó, perfil oficial, tá? Perfil oficial. João Gomes, Wolves, 600 mil seguidores. Aqui, ó. Logo depois, 12 de julho, logo depois da coletiva. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Logo depois da entrevista. Tipo assim, pra mim, a única interpretação possível, depois de ver isso, é que, tipo assim, pô, agora que vocês estão conhecendo Pedro? Pedro é isso aí. Me parece isso. Ah, mas e se talvez ele postou o versículo porque ele estava lendo? Pô, aí foi uma baita de uma coincidência. Aí foi uma baita, tá ligado? Aí tu tá de... E mesmo se foi coincidência, eu acho que ele teria excluído. Tá ligado? Porque todo mundo interpretou dessa forma. Todo mundo entendeu como uma indireta pro Pedro. Todo mundo. Então, assim, mesmo se ele tivesse postado sem querer, eu acho que ele teria, sei lá, vindo de novo em público pra falar, não, gente, pô, nada a ver, hein? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas não. Mas ele sempre foi assim mesmo? Quem? Você falou Pedro? Então, a gente não sabe, né, cara? Porque jogador, a gente tem a imagem pública dele. Então a gente vê o que ele posta nas redes sociais, isso, aquilo lá e tal. Quem tá lá no dia a dia é que sabe. E aí é aquilo, pô,
pro Filipe Luiz ter decidido vir a público falar daquela forma, tá ligado? Pro João Gomes gastar a cabeça pra postar tweet pra meio que dar indireta, mano, no mínimo, alguma cagada o Pedro já faz desde lá de trás. Alguma cagada, não é possível, tá ligado? Porque pra você gastar tempo com isso, provavelmente já não era ali alguém legal. Enfim, fica aí, a gente tem que acompanhar como que serão os próximos episódios dessa novela. O Pedro sai do Flamengo, não sai do Flamengo. O Pedro, sei lá, vai fazer que nem o Gerson, vai pra Rússia, tá ligado? Vai ir pro Catar, vai pra Arábia, não sei. O Pedro fica no Flamengo e reconquista o lugar dele. E, cara, vamos lembrar o seguinte: se ele jogar bola, ele faz gol, cara. O Pedro, é isso aí, ninguém duvida do talento dele. Igual o Gabigol, quando foi pro Cruzeiro, a gente duvidava se ele ainda conseguia jogar bola. Pra ser sincero, eu continuo com a dúvida, tá ligado? Eu continuo com a dúvida. O Pedro não, o Pedro em campo, ele faz gol, pô. Ele faz gol, ele faz gol. Agora, tem que ver. Teve o caso do preparador de Sampaoli, verdade. Teve a briga com o preparador de Sampaoli. Enfim, tem que ver se, apesar de bom jogador, a personalidade dele não acaba um pouco estragando agora a carreira dele. Entendeu? Foi um bagulho do nada. Não era um jogador que, sei lá, estava metido antes em polêmicas, mas aconteceu, né? Então vamos ver aí o que serão dos próximos capítulos do senhor Pedro no Flamengo.